Olá, mamães! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade. E eu vou te dizer quais são os dois tipos de atividades que nós realizamos ao longo do dia. Eu preciso que você tenha consciência de que se ocupar não é produzir. E agora a gente vai aprender um pouquinho destes tipos de atividades para que a gente consiga se organizar melhor, para que a gente consiga planejar melhor o nosso dia a dia e para que você consiga produzir mais e ter resultados mais satisfatórios no seu dia a dia. Então vamos lá, nós temos dois principais tipos de atividades. Nós temos as atividades de produção e as atividades de ocupação. Inicialmente eu vou falar sobre as atividades de ocupação. Quando eu falo neste tipo de atividade, eu estou falando de atividades de ocupação necessárias ou obrigatórias ou atividades de ocupação dispensáveis. Quando eu falo ocupação dispensáveis, eu estou mencionando a determinadas atitudes que nós fazemos ao longo do dia que nos faz perder muito tempo. Então a gente precisa estar atenta a isso. Se você é o tipo de pessoa que você passa muito tempo na internet, no WhatsApp, em sites de notícias, se você passa muito tempo respondendo aos seus e-mails, é porque você está tendo muitas atividades de ocupação dispensáveis. Isso faz com que a gente não consiga produzir. A gente se ocupa muito e principalmente a gente ocupa com determinadas coisas que não são necessárias, que faz a gente perder tempo, faz a gente ficar parada no tempo. Outro tipo de atividade é o tipo de ocupação necessária, que eu também chamo de ocupações obrigatórias. E nós, como mães, nós temos muitas atividades de ocupação obrigatória, concorda? Nós precisamos gerenciar a casa, nós precisamos ser mães acima de tudo. Então nós temos roupa para lavar, a gente tem comida para fazer, filho para organizar, a gente, na verdade, nós somos multifunção, multitarefa, né? Só que o que a gente precisa se atentar nesse tipo de ocupação obrigatória? A gente precisa se atentar de que nós precisamos distribuir muito bem o nosso dia para que a gente não passe o tempo todo fazendo esse tipo de atividade necessária ou esse tipo de atividade obrigatória. Outra coisa muito importante por exemplo, o fato de limpar a casa, de manter a casa, de gerenciar a casa. Você tem que ter em mente que se você tem condições de pagar uma pessoa para fazer isso, você pode fazer isso, na verdade você deve fazer isso. Por quê? Porque quando você pede para que uma pessoa, você terceiriza essa função, te sobra muito mais tempo para você conseguir produzir. E lembra, se ocupar não é produzir. Embora essas atividades obrigatórias, elas fazem parte do nosso dia a dia, é importante que você esteja ciente de que você precisa planejar isso da maneira correta para que você não passe tanto tempo se ocupando com esse tipo de atividade, que eu acho que é o fato mais comum de nós mães. A gente tem tantas coisas para a gente realizar durante o dia que a gente passa literalmente a nossa semana, o nosso mês fazendo esse tipo de atividade obrigatória. Então a gente se ocupa muito com isso. Então uma dica que eu te dou é que se você não tem condições de pagar uma pessoa, não tem problema. Gente, não tem certo, não tem errado. O que você pode fazer? Você pode entrar em acordo com quem você mora, com seu esposo, se você mora com a sua mãe, e delega funções, distribui as funções, né? Peça ajuda para os seus filhos. Isso já faz parte tanto da educação. A partir do momento que você pede para o seu filho organizar o brinquedo, ajudar a arrumar uma cama, juntar a louça suja na pia, isso faz parte da educação. Você vai estar contribuindo para a educação do seu filho e você vai estar contribuindo consigo mesma. Por quê? Porque isso vai fazer com que você economize tempo. Peça para a pessoa que te acompanha te ajudar, divida essas funções. Dividir é muito importante para que sobre tempo para você, para que você consiga produzir, para que você consiga chegar nas suas metas e nos seus objetivos.
Ok? Então nós entendemos que existem dois tipos principais de atividades de ocupação. Eu mencionei para vocês o tipo de ocupação dispensáveis e necessárias e obrigatórias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre produção. Quando eu falo de produção, eu estou mencionando é você ser mais produtiva. Ou seja, quando você é mais produtiva, você consegue chegar próximo das suas metas e dos seus objetivos. Todas as atividades de produção, elas estão vinculadas, elas estão associadas com seus objetivos. Então lembre-se, quando você for sentar para fazer determinada atividade de produção, você tem que estar 100% presente, você tem que estar focada para que você alcance as suas metas e os seus objetivos. Certo? Então nós temos dois tipos de atividade de produção. Nós temos atividade de produção com margem e sem margem. Quando eu falo com margem e sem margem, eu estou querendo falar se você limita a sua produtividade. Por quê? O que adianta eu ser muito produtiva e não ter uma margem, né, de quando eu devo começar e quando eu devo parar? Imagine só, se eu tenho uma determinada meta, né? Eu vou abrir a minha agenda para coach, eu vou produzir, eu vou atender os meus pacientes, só que eu começo a não ter horário, eu começo a atender de manhã, de tarde e de noite, eu me perco, eu fico muito envolta com os meus clientes, com os meus coaches, e aí eu acabo desequilibrando as outras áreas da minha vida. Então, é muito importante que eu tenha uma margem, ou seja, que eu respeite essa margem. É necessário que eu tenha início, meio e fim, para que eu não desequilibre as demais áreas. É isso que eu tô falando. E quando a gente trabalha sem margem, a gente se perde literalmente na nossa produtividade, porque cada vez a gente quer produzir mais, a gente quer ter mais sucesso, a gente quer ter mais retorno financeiro. Então, quando a gente chega nesse nível de produtividade, a gente tem que tomar muito cuidado para estabelecer a nossa margem. Então, quando você chegar no seu nível de produtividade A, que é o nível máximo de produtividade, a excelência em produtividade, lembre-se disso, você precisa trabalhar, né, com produtividade, mas essa produtividade ela precisa ter uma margem para que você não desequilibre as demais áreas. Certo? Então, eu só vou mencionar aqui para vocês, ó, eu fiz um esboço para falar um pouquinho dos tipos de produtividade. Eu só vou dar uma pincelada. Existem 4 tipos de produtividade que a gente nomeia, né? Produtividade A, B, C, D e E. Eu fiz um gráfico aqui relacionando os tipos de produtividade C, D e E. Este tipo de produtividade, ele está relacionado com as pessoas menos produtivas. Por quê? Porque elas se esforçam muito e elas têm pouco resultado. Quando nós temos uma pessoa com produtividade nível A, eu tenho um gráfico de pessoas que se esforçam pouco, certo? E elas têm um resultado excelente. Então, para que a gente tenha uma produtividade nível A ou nível B, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se esforçar menos e ter o quê? Mais resultados. Quando a gente produz bem, quando a gente produz com margem, a gente tem muito mais resultados com pouco esforço. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu preciso que vocês aprendam que se ocupar é diferente de produzir e que principalmente, mães, quando eu falo de ocupação, a gente perde muito tempo com ocupações obrigatórias, com ocupações necessárias, né? Então a gente precisa planejar melhor o nosso dia para que a gente consiga ter mais tempo para quê? Para produzir. E a gente só chega nas nossas metas, nos nossos objetivos, se a gente produz, ó, legal, se a gente produz bem. Então planeja a sua semana, planeja o seu dia, distribua num quadro períodos de manhã, tarde, noite, de segunda a sábado, divida as suas tarefas, seguindo literalmente
exatamente, tal horário eu vou fazer tal coisa, tal horário eu vou fazer tal coisa, para que você consiga ter tempo para você produzir, porque você só vai chegar onde você quer se você produzir bem, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, não deixa de seguir as minhas redes sociais, não deixa de seguir o meu canal, porque tem conteúdos incríveis para vocês, tá bom? Ó, beijinhos para vocês e até o próximo vídeo.